welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am.
E ninguém despreza o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. É isso mesmo que Cristo faz com a igreja, o seu corpo, do qual somos parte integrante. Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30. Nós estamos dando início a este culto público de adoração ao nosso Deus, e eu espero que todos os irmãos que dele participam possam ser grandemente edificados e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado para a glória de Deus Pai. Nós vamos entoar o hino 454 do cantor cristão Vitórias nas Lutas, e em seguida nós vamos orar e entoar o cântico Espírito enche a minha vida. Oremos, irmãos. Amado Pai, querido Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti com toda a liberdade para expressarmos a nossa adoração, a nossa gratidão em forma de culto. Pedimos-te, Senhor, que recebas, porque certamente ele parte do mais profundo do nosso coração, da nossa alma. E esperamos que através deste culto possas alegrar-se e possas derramar bênçãos incontáveis sobre a vida de todos os que dele participam. Que a tua palavra com toda a liberdade possa penetrar os corações, que os cânticos entoados sejam do teu agrado, que a leitura da tua palavra venha encher o nosso coração de alegria, de gozo e de paz. Mais uma vez, Senhor, receba este culto. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar então, Espírito enche a minha vida. Espírito, enche minha vida.
Vamos ler a palavra de Deus no texto bíblico que nos servirá de base para a mensagem desta noite. E nós encontramos o texto no Evangelho segundo João, capítulo 1. Leremos versículos 35 a 42. João, capítulo 1, versículos 35 a 42. No dia seguinte, João estava outra vez com 2 dos seus discípulos. Ao ver Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde moras? E ele lhes respondeu: Vinde e vede. Então foram e viram onde Jesus estava morando, ficando com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João, o Batista, e seguido Jesus, era André, irmão de Simão Pedro. O primeiro que ele achou foi seu irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás agora chamado Cefas, que significa Pedro. Que Deus abençoe esta porção da sua palavra no nosso coração. Nós vamos entoar agora o cântico Levanto Minhas Mãos e em seguida vamos meditar na palavra de Deus.
tema que escolhi para esta noite, e com base neste texto, é o seguinte: um cristão que faz toda a diferença. Nós não temos muitas informações a respeito de André, mas o pouco que sabemos mostra seu caráter de modo perfeito. André é uma das personalidades mais atraentes do grupo de apóstolos, portanto, de toda a comunidade eclesiástica no primeiro século. Ele tem duas atitudes sobressalentes. Em primeiro lugar, é interessante que André se destacava por ser o tipo de homem que estava sempre disposto a ocupar o segundo lugar. E o irmão vai me perguntar, mas isto é bom? Sim, neste caso é, porque André era humilde. André não era alguém soberbo, não era alguém que queria a primazia sempre, ele estava sempre disposto a ficar na retaguarda, a reconhecer que havia coisas mais importantes para ele se preocupar do que propriamente em querer ter reconhecimento. Uma e outra vez se identifica André como irmão de Simão Pedro. É evidente que vivia sob a sombra de Pedro. Algumas pessoas poderiam não saber quem era André, mas todos conheciam a Pedro. E quando falavam de André, o descreviam como o irmão de Pedro. André não formava parte do círculo íntimo mais próximo dos discípulos de Jesus. Quando Cristo curou a filha de Jairo, quando foi ao Monte da Transfiguração, quando passou pela tentação no Getsêmani, levou consigo sempre a Pedro, Tiago e João. André facilmente se teria ofendido por isso. Acaso não tinha sido um dos primeiros ou um dos dois primeiros discípulos que seguiram a Jesus? Não poderia razoavelmente exigir um lugar privilegiado no grupo apostólico? Mas não, ele não se importava com isso. Há uma segunda característica muito importante na vida, ou que distingue André dos demais. A grande alegria de André era levar outras pessoas diante da presença de Jesus. Destacava-se como homem cujo único desejo era compartilhar a glória do Senhor. É o homem de coração missionário. Tendo encontrado a amizade de Jesus, passou todo o resto de sua vida apresentando Jesus às outras pessoas. André sentia-se muito satisfeito correndo para trás e deixando que outras pessoas tivessem mais brilho que ele. Sentia-se importante e satisfeito desempenhando um papel humilde e modesto no grupo dos 12. Mas ele, acima de tudo, sentia um prazer imenso de levar pessoas à presença de Jesus. André é um grande exemplo de alguém que não podia guardar Jesus para si. E este é um exemplo que todo cristão deveria seguir. Todos nós deveríamos olhar mais para André do que propriamente para outros e espelhar-nos na sua maneira de ser e de viver como cristão, como apóstolo de Jesus Cristo. André era um apóstolo, era um cristão que fazia diferença no seu tempo. Quando André levou a Pedro perante a presença de Jesus, este o olhou. A palavra que se emprega para esse olhar é emblepein. Essa palavra descreve um olhar concentrado, profundo, significa o olhar que não se
e se limita a ver as coisas superficiais que aparecem no exterior, mas sim que lê dentro do coração. André é o grego de andros, ou seja, homem. Significa varonil, com a ideia de alguém muito valoroso. Como disse, era irmão de Simão Pedro. Nós vemos isso já em Mateus capítulo 4, versículo 18, mesmo antes de serem convidados para serem apóstolos de Cristo. André fora discípulo de João Batista, que lhe apontou Jesus Cristo. André, portanto, foi atrás de Jesus, passou a tarde conversando com o mestre e então a primeira coisa que fez foi levar seu irmão Pedro até Cristo. Nós vemos isso no texto que lemos nesta noite, João capítulo 1, versículos 35 a 42. Parece que a conversa terminou aí, até que Jesus outra vez encontrou os dois, a Pedro e a Simão, no trabalho deles, e os chamou para segui-lo. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 19. Os dois estavam pescando. Eles eram pescadores, assim como João e Tiago. Eles viviam da pesca. Eram pessoas que se dedicavam a este ofício, a essa profissão. Mas quando Jesus os chamou, eles largaram tudo. Foi uma decisão maturada. Pedro foi evangelizado por André e conheceu a Jesus através dele. Depois André e Pedro foram desafiados por Jesus para deixarem de ser pescadores de peixes para se tornar pescadores de homens, e eles aceitaram o desafio. André entendeu perfeitamente o chamado de Jesus quando ele disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4:19. Ele se tornou um evangelista por excelência. Se Pedro é impulsivo, André é comedido. Ele pensa e compartilha com os outros. É um cristão que faz diferença em todas as ocasiões e circunstâncias. E como seria bom se todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, tivessem como André o desejo de evangelizar a todas as pessoas, de buscar as pessoas, apresentando-lhe Jesus e apresentando-as a Jesus. Como seria maravilhoso! Quantas pessoas teriam acesso ao reino de Deus, muito mais do que aquelas que têm tido em nossos dias. Eu gostaria de olhar para este texto com muito carinho, juntamente com os irmãos, e tirar dele algumas lições muito importantes. Então eu chamo a atenção dos irmãos para três aspectos muito importantes na vida deste homem. O primeiro aspecto com relação a André é que ele é um cristão com alma de discípulo. Em João capítulo 1, versículo 39, nós lemos nesta noite, ele é discípulo de João o Batista. Em João 1,40, ele passa a ser discípulo de Jesus. Ainda não era apóstolo, mas agora discípulo de Jesus. Aprendeu a lição ensinada por João. Queria sempre o melhor para a sua vida. Jesus não o convidou. Ele foi atrás de Jesus. É o que nós observamos no versículo 37 do capítulo 1 que lemos nesta noite. Discípulo é alguém que aprende de outro, de um mestre. Este era o caso de André. Ele gostava de aprender. Marcos capítulo 13, versículo 3. É interessante que André acatou a liderança de João o Batista. Ele acatou a liderança de Jesus e também do seu irmão Pedro. E aqui nós temos duas boas lições neste aspecto. Ele seguia a João Batista e depois passou a seguir a Jesus.
Ele buscava sempre o melhor. Que tipo de melhor nós temos buscado? Há muitas pessoas buscando a Jesus em lugares errados, buscando, na verdade, pessoas. Há muitos cristãos que dizem assim: eu sou da igreja do fulano de tal. Nenhum de nós tem igreja. A igreja de Jesus Cristo. Nós devemos seguir a Jesus. Há muita gente seguindo pessoas. Há muita gente seguindo a este ou aquele, mas nós devemos seguir a Jesus, porque quando nós olhamos para as pessoas, muitas vezes nós nos decepcionamos. Uma outra boa lição que nós aprendemos com André, dentro deste primeiro tópico, um discípulo com alma de, aliás, um cristão com alma de discípulo, é que, como discípulo, ele não tinha um título de nobreza, porque discípulo não é título de nobreza, mas é uma condição de aprendiz. As igrejas dos nossos dias, principalmente, têm muitos nobres e poucos aprendizes. Há muita gente achando que sabe tudo, quando na verdade nós não sabemos nada ou sabemos muito pouco. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais nós aprendemos. André é um aprendedor. Disse no início que André se destacava por ser o tipo de homem que estava disposto a ocupar o segundo lugar. Por quê? Porque ele queria aprender. Cada dia ele queria aprender mais, mais e mais. Então André nos deixa essa primeira extraordinária lição. Ele era um cristão com alma de discípulo. A segunda grande lição que André nos deixa nesta noite é que ele era um cristão com mente ponderada. Mente ponderada. Ele falava pouco, só o necessário, só aquilo que poderia trazer benefício, tanto para ele quanto para as outras pessoas. A gente que fala demais. André era confiável. Há muitas pessoas que não são confiáveis. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um grupo de pessoas gregas desejaram conhecer Jesus, procuraram e encontraram um discípulo, o apóstolo mais próximo, que era Filipe. Mas Filipe não se sentiu seguro. Além de estar ocupado, havia o nacionalismo judaico e ele imaginava que não deveria apresentar Jesus para estrangeiros, para gentios. Ele pensava consigo: Jesus era para estrangeiros ou só para os judeus? E aí o que foi que ele fez? Ele não procurou a Pedro, ele não procurou a João, ele não procurou a Tiago, ele não procurou um outro apóstolo de Jesus, ele foi diretamente a André. Está lá em João capítulo 12, versículos 20 a 22. E ele foi diretamente até André, porque André era alguém que tinha sempre soluções. Porque ele pensava muito e falava pouco, ele sempre estava pronto para encontrar as soluções mais plausíveis. E no capítulo 6, versículos 5 a 9, nós vemos isso também no Evangelho segundo João. Nós devemos ser como André, devemos buscar soluções e não criar problemas. Filipe ficou sem saber que atitude tomar, mas André sabia que o correto era levar aqueles gregos até Jesus. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Todas as pessoas devem ter a oportunidade de conhecer e receber a Jesus como Salvador pessoal. Quando Jesus foi seguido por uma grande multidão, o mestre ergueu os olhos, diz lá em João 6, de 5 a 9, que eu citei há pouco, e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, mais uma vez o Filipe aí: onde compraremos pães para lhes dar de comer?
Mas Jesus dizia isso apenas para provar Filipe, pois Cristo bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu a Jesus secamente: Mestre, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Filipe imaginou assim: ainda que tivéssemos muito dinheiro e não temos só 200 denários. Em que lugar nós iríamos comprar pão para uma multidão como essa? Não havia como solucionar o problema. Mas vejam, o texto diz que André, irmão de Simão Pedro, procurou a Jesus e lhe disse: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Interessante, irmãos. André encontrou a solução. André estava presente quando Jesus transformou a água em vinho. André estava presente durante vários sinais e milagres de Jesus. E ele sabia que para o Senhor, 2 peixes e 5 pães eram mais que suficientes para ele satisfazer a multidão. Então André levou o menino que tinha estes 2 peixinhos e os 5 pães à presença de Jesus. André era um cristão que pesava as coisas, mente ativa a serviço de Cristo. Há muitos membros de igreja que estão sempre encontrando impedimentos, estão sempre vendo problemas onde eles não existem. André não era assim. André estava sempre pronto para resolver problemas. Ele tinha uma mente ponderada. Para muitas pessoas, ser inteligente ou pensar é pecado. André era homem de pensar e por isso ele encontrava soluções. Ele estava sempre levando as pessoas à presença de Jesus. Mas há uma terceira lição muito preciosa neste texto e eu chamo a atenção dos irmãos para ela. A terceira grande lição para a qual eu chamo a atenção dos irmãos é que André era um cristão com coração missionário. André era um cristão com coração missionário. Voltando novamente os nossos olhos lá para João capítulo 1, versículos 40 e 41, nós vamos ver esta realidade. Ele fez a maior descoberta da sua vida quando João o Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus e ele seguiu a Jesus. E mais que isso, ele compartilhou Jesus. O primeiro fruto do ministério de André como evangelista, como cristão, foi levar o seu irmão a Cristo. Temos compartilhado nossa fé com a nossa família. A maior credencial para ganhar o lar para Cristo é fazer o que André fez. Nós precisamos buscar os nossos queridos. Há muita gente querendo ganhar o mundo todo, mas se esquecendo do mundo mais significativo que é a sua família. É importante ganharmos muitas pessoas para Cristo, mas se não ganharmos os nossos, nós ficaremos tristes. Quando perdermos um dos nossos queridos, ficaremos sem saber para onde este querido foi. Evangelista com família incrédula, igreja com propósitos, uma vida com propósitos. Igreja e autores evangélicos escondem esse desejo mundano de sucesso por trás de uma linguagem aparentemente piedosa. Tenhamos a coragem de realizar uma autocrítica que nos permita verificar se esse caminho é o ideal e até mesmo apropriado para nós. O que muitos propõem é a propalada teologia da prosperidade, só que aplicada às instituições eclesiásticas, em vez de ser aplicada a indivíduos. E os indivíduos mais importantes da nossa vida são os nossos queridos. Nós precisamos ganhá-los, nós precisamos levá-los a Cristo, como fez André.
E certamente ele ganhou toda a família, porque já no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, nós vamos encontrar Jesus lá na casa de André, na casa de Pedro, e Jesus curando a sogra de Pedro. E certamente toda aquela família foi salva por Jesus Cristo, através do testemunho, através do trabalho de André. Ele ganhou outras pessoas para Cristo, mas ele começou pelo seu lar. É o crescimento numérico e financeiro do ministério que evidencia a bênção divina para muitas pessoas. Mas não é esta a realidade bíblica. Há pessoas que acabam por despertar como um subproduto inconsciente, a busca por ganhar e ganhar pessoas e dinheiro. Tudo aquilo que há de pior nos ditos apóstolos e bispos dos nossos dias. A vaidade, a cobiça, o amor ao prestígio, ao dinheiro e ao poder. André viveu à sombra do irmão. André era sempre citado em conexão com seu irmão. E eu estou concluindo. Aí o irmão perguntará, André era uma pessoa opaca? Ele era opaco na sua maneira de ser e agir? Não. O primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus foi André. E João encontrava-se com ele. Portanto, ele não era opaco. Ele era uma pessoa que conseguia ver o que outros não conseguiam. Ele era modelo. Ele trabalhava em silêncio, nos bastidores, de forma construtiva. Há bastidores de igrejas que não são sadios. Os bastidores de André eram evangelista de mão cheia, sem estardalhaço. No dia de sua morte, certamente ele ouviu, servo bom e fiel. Nós precisamos estar mais preocupados em levar pessoas a Cristo do que em mostrar certos números. Há muita gente preocupada com isso. Jesus disse que a nossa mão esquerda não tem que saber o que faz a nossa mão direita. André, como era seu costume, levava a gente à presença de Jesus. André era um cristão que fazia diferença na vida das pessoas. Que sejamos nós também, cristãos e discípulos, que acrescentem ou que acrescentam à vida dos outros. Porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos cristãos que fazem diferença na sociedade em que vivemos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça servos fiéis e dedicados, para que um dia também possamos ouvir como André, servo bom e fiel, entra no gozo ou no descanso eterno. Nós vamos cantar o hino 25 do Inário para o Culto Cristão, Tu és fiel, Senhor.
Nós estamos chegando ao final deste culto de adoração ao nosso Deus, mas devemos manter a nossa vida sempre em constante culto pessoal. Nós vamos orar, concluindo este culto, e eu desejo aos irmãos, aos amigos, uma semana de muitas bênçãos e que nos preparemos para que no próximo domingo possamos estar na casa de Deus às 9h30 da manhã para a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas para o culto público de adoração ao nosso Deus. O nosso templo fica na Rua 2, número 609, na esquina da Avenida 11, bem próximo à Santa Casa de Misericórdia. Oremos, irmãos. Pai querido, agradecemos-te por tua palavra. Agradecemos-te, Senhor, porque ela é clara, porque ela penetra o nosso coração, porque ela nos mostra a tua vontade para a nossa vida. Que possamos, como André, sentir no coração o mesmo desejo de levar almas preciosas a Cristo, a começar pelo nosso lar. Se há pessoas da nossa família que ainda não receberam a Jesus, que elas tenham esta oportunidade, através do nosso testemunho, através da nossa missão como ganhadores de almas neste mundo. Abençoa aquelas pessoas que estão mais próximas, que também as ganhemos para Cristo, e que possamos ganhar outras mais distantes também. E como André, nós sintamos no coração um desejo muito grande de apresentar Jesus a todas as pessoas. Pai, sê com cada servo teu que participou do culto desta noite. E todos se sintam abençoados por ti, através dos hinos cantados, através da tua palavra lida e através da mensagem. Guarda a cada irmão, a cada amigo no restante desta semana, que a tua graça possa se manifestar dia após dia, que a tua misericórdia possa se renovar a cada manhã, e que a tua fidelidade se faça sentir na nossa vida em todos os momentos. Abençoa aqueles que enfrentam problemas de saúde. Derrama sobre todos eles, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, a tua paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sei que este mundo está bem perto do fim. O homem agressivo destrói o que já não tem. Que posição nós devemos assumir perante os fatos? Que rumo seguir? São profecias se cumprindo. Alegria é reação de nós cristãos. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo por morrer na cruz. Chega de pensar nas guerras e males daqui. Estamos de passagem nesta terra.